Bom dia, meus amados irmãos, a paz. Eu queria só esclarecer algumas coisas em relação a esses 144 mil que vocês estão em discussão, uma discussão muito boa. É que nós não podemos esquecer que o plano de Deus para Israel é um plano eterno, é um plano infalível e Deus não muda os seus planos. E nós vemos em vários textos, em quase todo o Antigo Testamento, a partir dos profetas os profetas maiores e depois os profetas menores, o plano de Deus para restaurar Israel. Nós vemos isso no capítulo 2 de Isaías, nós vemos isso em Jeremias, nós vemos isso a partir do capítulo 36 e principalmente do capítulo 37, a restauração de Israel. Nós vemos isso nos capítulos 7 em diante de Zacarias. Então havia no povo judeu, na época de Jesus, uma expectativa muito grande de Israel ser restaurado à sua terra, ao seu povo, e Deus reinar sobre ele teocraticamente. Mas isso não foi possível devido à sua rejeição e pelo fato de Deus ter um plano com os gentios. E Paulo fala no capítulo 11 de Romanos que essa rejeição é até que a plenitude dos gentios completem. Então nós estamos na plenitude dos gentios. Todas as pessoas que se convertem, tanto judias como gentias, hoje se tornam igreja. Mas há um plano especial em espera para a restauração da nação de Israel. Então, nós não podemos esquecer que o povo judeu ainda vai ser restaurado à sua terra e Jesus vai reinar sobre eles. Conforme o anjo disse para Maria, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, Jesus precisa ainda sentar nesse trono para reinar, reger, conforme o Salmo, capítulo 2 de Salmos, reger as nações com justiça. Então o rei foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Então nós entendemos que quando Jesus ressuscitou, os discípulos disseram, restauraste nesse tempo o reino a Israel. Então nós não podemos misturar reino de Cristo e reino de Deus. Reino de Deus podemos entender como sendo a vida espiritual, a vida do Espírito Santo. Não é comida nem bebida, mas alegria e paz do Espírito Santo está dentro de nós. Mas o reino de Cristo, esse reino de Cristo, ainda precisa ser instalado no mundo. E para esse reino ser instalado, a plenitude dos gentios precisa terminar. Quando a plenitude dos gentios terminar, Jesus vai voltar com a sua igreja, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e diante, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, que chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E seguiram-no os exércitos dos céus, montados em cavalos brancos. Então Jesus vem, capítulo 19 e 11 em diante de Apocalipse, para, depois da grande tribulação, para dominar, para reger, para ser de fato Senhor de toda a terra, o Rei de toda a terra. Então como é que Jesus reina hoje? Como algumas pessoas dizem, e no mundo existe tanta coisa fora da vontade de Deus. O diabo é o Deus desse mundo. O mundo jaz no maligno. Então é claro o ensinamento da Escritura quando diz que Deus vai ser o Senhor de toda a terra. Todas as pessoas adorarão. As pessoas não vão ser mais idólatras, as pessoas não vão adorar outro Deus. Os mentirosos, os enganadores, a injustiça no mundo não vai existir. Então é como fala em Apocalipse, os reinos do mundo passaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então quando os reinos do mundo passarem a ser de Jesus Cristo, aí de fato ele vai estar reinando, sentando no trono de Davi, o seu pai, restaurando o reino a Israel. Então, paralelo ao capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos que Jesus vai voltar ao capítulo 25 de São Mateus, e todos os seus santos anjos de sua glória, e apartará um do outro como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Nós vemos ali três classes de pessoas, os bodes, as ovelhas e os irmãos. As ovelhas ali do capítulo de Mateus são aquelas pessoas que não vão aceitar o sinal da besta durante a grande tribulação.
Os irmãos, como está bem claro, são os judeus que não vão aceitar o sinal da besta. O que Isaías falou no capítulo 10, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só um pequeno número será salvo. O que Paulo falou no capítulo 10 capítulo 9 e 27 de Romanos, ainda que o número, citando Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só um remanescente. Isaías chama de pequeno número, Paulo chama de remanescente. E João, no capítulo 7, na sua visão apocalíptica, ele vê, porque todos os capítulos do livro de Apocalipse, se você observar, vai ter o verbo ver e ouvir. Ele viu e ouviu todas as coisas. Então ele viu, no capítulo 7, que veio um anjo e selou 144 mil judeus para não se contaminarem, para não aceitar o sinal da besta. Então o que Isaías chamou de pequeno número e Paulo chamou de remanescente, João está chamando no capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 14, de 144 mil pessoas. Então, Deus reservará 144 mil judeus que não vão aceitar o sinal da besta. Então, note que Isaías fala de pequeno número. Então, 144 mil judeus em relação à população judaica do mundo hoje é um pequeno número, é um remanescente, como diz Paulo. Então, assim como Paulo fala no capítulo 9 de Romanos, que na época de Jezabel, Deus reservou 7 mil homens que não se dobraram a Baal, e Paulo está falando em relação à salvação de Israel. Então, assim como Deus reservou na época de Elias 7 mil pessoas que não se curvaram diante de Baal, Deus reservará 144 mil judeus que não aceitarão o sinal da besta e permanecerão fiéis. E esses judeus, chamados em Mateus de irmãos, vão ser protegidos por Jesus, vão ser os judeus que através dos quais a nação judaica florescerá e crescerá e encherá a terra no milênio. Então, esses 144 mil, eles não vão morrer, eles não pregam o evangelho, porque os judeus não sabem o que é evangelho. O evangelho, eles são ignorantes, como Paulo fala, em relação ao evangelho. Então, os judeus, eles têm essa prioridade de salvação, porque Deus não rejeitou o seu povo. Então, Deus vai reinar como Israel, não com o evangelho, mas vai reinar como rei, como Jesus, teocraticamente. Então os judeus, eles vão florescer, eles vão crescer, eles vão gerar filhos, a população vai crescer. Afinal de contas, teremos 1000 anos de reinado de Cristo aqui na terra. Então, esses 144 mil em nenhum momento é mostrado, tanto no capítulo 7 como no capítulo 14 e os demais capítulos do livro de Apocalipse, que eles vão morrer, que eles vão pregar o evangelho. Então, aquelas pessoas que ressuscitaram, vieram da grande tribulação, são aquelas pessoas que vão ser mortas por não aceitar o sinal da besta durante a grande tribulação. Então essas pessoas vão ressuscitar, essas pessoas vão reinar com Cristo, vão se juntar com a igreja que já foi arrebatada, que vai voltar com Cristo, capítulo 19, capítulo 25 de São Mateus, para, junto com os irmãos, estas ovelhas, como Jesus fala em Mateus, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então os judeus, eles vão viver aqui na terra, vão reinar com Cristo fisicamente aqui no mundo. O reino do mundo, os reinos do mundo passarão a ser de Jesus Cristo. E ele reinará sobre ele por 1000 anos. Então essa é a explicação para esses 144 mil. A gente não pode inserir evangelho nesses 144 mil, porque os judeus hoje, eles são inimigos da cruz de Cristo, inimigos do evangelho. Eles não aceitam Jesus como Messias, eles não aceitam o evangelho como meio de salvação. Jesus vai salvar a nação de Israel. Jesus não vai salvar um ou outro indivíduo. E hoje todos os indivíduos judeus que se convertem passam a ser parte da igreja. Mas quando a plenitude dos gentios acabar, Jesus voltará, capítulo 19, Mateus 25, para implantar o seu reino milenial aqui no mundo. E esses 144 mil são as pessoas que Jesus vai preservar, as pessoas judias, que Jesus vai preservar, para através delas, Deus cumprir com o seu plano que fez com a sua aliança abraâmica, com a sua aliança davídica, com a aliança que ele fez com a nação de Israel. Queria reinar sobre elas e elas iriam florescer. E através dela, todas as nações do mundo conhecerão
a Cristo, ao Senhor. Então essa é a explicação que eu dou para vocês, espero que seja de muita valia.